Você já se perguntou como os bebês aprendem a falar? O desenvolvimento da linguagem é uma das coisas mais incríveis que o cérebro humano realiza, e surpreendentemente começa muito antes do primeiro mamãe ou papai. Vamos entender o que acontece no cérebro dos bebês, e por que interagir com eles, mesmo quando são bem pequeninos, faz tanta diferença nesse processo. O aprendizado da linguagem começa antes mesmo de o bebê nascer. No último trimestre da gestação, o bebê já consegue ouvir sons externos e começa a reconhecer a voz da mãe. Esse contato inicial é uma forma de preparação. O cérebro já começa a perceber o ritmo e a melodia da língua materna, o que vai ajudar na identificação de sons específicos mais tarde. Quando o bebê nasce, ele entra na fase do balbucio, aquele momento em que ele emite sons como ba, ba e da, da. Esses sons podem parecer apenas brincadeira, mas são essenciais para o desenvolvimento da fala. A partir daí, o cérebro começa a ativar áreas específicas, como a área de Broca, que controla a produção da fala, e a área de Wernicke, que ajuda a entender as palavras. Essas áreas, localizadas no hemisfério esquerdo do cérebro, vão se fortalecendo com cada novo som e interação. E aqui entra uma parte fundamental: o papel dos pais e do ambiente. Desde os primeiros dias, conversar com o bebê e ler histórias para ele faz uma diferença enorme. Os bebês são verdadeiras esponjas de informação, absorvendo tudo ao seu redor, principalmente quando falamos diretamente com eles. Cada palavra, som e expressão facial que eles observam ajuda a formar e fortalecer conexões neurais. E tem mais uma curiosidade: naturalmente, quando falamos com bebês, usamos um tom mais melodioso e uma entonação exagerada, algo que os cientistas chamam de fala materna. Isso ajuda o bebê a se concentrar na nossa voz, pois esse tipo de entonação ativa mais áreas do cérebro, especialmente aquelas ligadas à atenção e ao processamento da linguagem. Isso também reforça a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar e reorganizar conexões conforme aprende. Por volta dos 12 meses, o bebê geralmente começa a dizer suas primeiras palavras. Nesse ponto, algo chamado neurônios espelho tem um papel interessante. Esses neurônios são ativados quando o bebê observa alguém realizando uma ação como falar. É por isso que, ao imitar o som de mamãe ou papai, ele não só está repetindo, mas associando aquele som a uma pessoa e ao que ela representa. Essa capacidade de imitação é reforçada pela interação com os pais. Quando o bebê vê alguém falando ou faz tentativas de balbucio e recebe uma resposta dos adultos, ele entende que essa comunicação tem um significado. Isso reforça as conexões entre os neurônios e estimula o aprendizado da linguagem, pois ele percebe que as palavras são formas de interação. Com cerca de 18 meses, o vocabulário do bebê começa a crescer rapidamente. Ele passa de palavras soltas para frases curtas e começa a entender a estrutura das sentenças. É interessante que nessa fase, o cérebro dos bebês ainda usa várias áreas ao mesmo tempo para entender e produzir a fala, diferentemente dos adultos, que processam a linguagem de forma mais localizada. Isso é possível graças à neuroplasticidade, que permite ao cérebro explorar e fortalecer as redes neurais envolvidas na linguagem de forma rápida e adaptativa. Então, para resumir, os bebês aprendem a falar através de uma combinação de fatores biológicos e estímulos do ambiente. O contato inicial com a língua materna, o balbucio, a imitação e a interação constante com os pais ajudam a moldar as áreas do cérebro ligadas à fala e à compreensão. Cada gugu dadá, cada história lida e cada troca de olhar entre pais e filhos é uma peça importante nesse processo incrível de aprendizado. Gostou do vídeo? Deixe seu like para contribuir com o nosso canal.